pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabi. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo, essa aula vai ser totalmente dedicada aos as. Isso, o uso do as que tantas vezes nos confundem, não é mesmo? Mas hoje eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês em relação a esses três as que às vezes nos confundem aí no dia a dia, beleza? Então vamos lá. Vamos ao primeiro A. Acho que esse é o mais fácil. Esse A, ele pode ser usado de três formas, tá? Então, nós temos primeiramente o A como um artigo feminino. Então, na frase, a casa está bem arrumada. A casa feminino, certo? Então, eu preciso de um artigo feminino para complementar. Então, nesse caso, esse A entra como um artigo feminino. A casa, a gata, tá? Forma de artigo. Aqui a gente tem também como pronome oblíquo. Então, nesse caso, tem a frase, comprei a caneta na papelaria. Para eu transformar em pronome oblíquo, eu coloco comprei-a na papelaria. Então, nesse caso, o A, ele entra como um pronome oblíquo, certo? Aqui nós também temos esse A, o normalzinho, como uma preposição. Então, vamos lá. A partir de hoje, não vou tomar mais refrigerante. Então, nesse caso, não entra a crase, que às vezes é uma dúvida que as pessoas têm, mas a crase não entra antes do verbo, tá? Então, aqui eu tenho um verbo, partir. Então, todas as vezes que eu tenho a antes do verbo, eles se tornam uma preposição, certo? Por isso aqui fica o A normalzinho. A partir de hoje, não vou tomar mais refrigerante. Então, pessoal, o A craseado. Esse que às vezes causa tantas dúvidas em nós, não é? Para te ajudar nesse processo de entender a crase, eu te convido também a assistir a aula anterior, certo? Nessa aula, eu expliquei os conceitos de como usar a crase e isso vai te ajudar nesse processo. Então, quem vai a algum lugar. No caso aqui, ele fui a algum lugar, certo? Então, eu tenho um A aqui de preposição. Eu tenho uma preposição. Fui à feira, a feira. Então, eu tenho um artigo feminino, mais um A aqui. Então, eu tenho um A de preposição e um A de artigo. Como a gente aprendeu, quando eu tenho preposição mais artigo A, eu junto, certo? E uso o acento grave. Então, torna-se ali a crase. Essa fusão é a crase. Então, fui à feira, certo? Nesse caso, a gente usa a crase, quando há a união aí da preposição e o artigo a, certo? Então, aqui a gente tem o A com H. Esse aqui é fácil, tá, pessoal? Então, é o verbo haver conjugado na terceira pessoa do singular do presente indicativo. É um nome complicado, extenso, mas você vai ver que a utilidade dele não tem como se confundir. Então, você vai usar esse A para indicar o tempo passado, certo? Algo que já se passou e também para indicar algo que existe. Então, todas as vezes que você tiver essa dúvida, você substitui por existe, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Há dias que não vejo. No caso desse A, ele indica o quê? O tempo passado. Passado. Faz tempo que eu não o vejo, né? Então, nesse caso, indica o tempo passado, eu uso o A com H. Aqui, há gritos lá fora. Dá a sensação de existência. Eu posso substituir aqui também. Existem gritos lá fora, certo? Então, todas as vezes que surgir a dúvida, você substitui
ou para indicar o passado ou para indicar a existência, tá? Então, nesse caso, caberia aqui, existe gritos lá fora, tá? Então, você usa o A com H, certo? Só uma observação em relação a essa parte do tempo. Quando eu vou indicar o tempo futuro, aí eu uso o A normal, certo? Então, isso aqui vale ressaltar para vocês não se confundirem, porque já que a gente usa aqui no passado o A com H, para indicar futuro é o A normal, sem crase, somente o A, tá? Chegarei aí daqui a pouco. Eu estou indicando algo que ainda vai acontecer, futuro. Então, nesse caso, é o A normal, certo? Deu para entender? Ficou claro até aqui? Então, vamos lá. Eu separei alguns exercícios para que vocês também consigam fixar tudo que foi aprendido aqui, certo? Vamos lá? Bom, pessoal, agora nós vamos fixar o que a gente já aprendeu na teoria aqui, certo? Então, tem alguns exercícios aqui para a gente preencher essas lacunas com o A correto. Vamos lá? Então, a primeira frase. Há anos não estudo esta matéria. Qual A se encaixa nessa sentença? Vamos lá. Há anos indica o quê? Algo que aconteceu no passado. Faz anos que não estudo essa matéria. Então, tem tudo a ver com o nosso A, com H. Certo? Faz anos que não estudo essa matéria. Há anos não estudo essa matéria. Então, é esse A, certo? A outra frase. Há um jeito diferente de fazer as coisas. Há um jeito diferente de fazer as coisas. Quer dizer que existe um jeito diferente de fazer as coisas. Então, todas as vezes que eu tenho uma ideia de passado ou de existência, eu uso o A com H. A de haver, né? Há um jeito diferente de fazer as coisas, certo? A outra frase. Moro a 2 quarteirões do colégio. E agora, complicou um pouco. Não dá nem a ideia de passado, também não dá a ideia de existência, mas qual que eu uso, Gabi? O A craseado ou o A normal? Moro a 2 quarteirões do colégio. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui uma palavra feminina, 2. Não. Então, aqui não existe nenhum artigo feminino. No caso do moro, também não. Então, aqui entra uma preposição. Então, nesse caso, moro a 2 quarteirões do colégio. O A normal, sem crase. Beleza? Outra coisa. Daqui a pouco chegarei. Daqui a pouco chegarei. Não dá ideia de passado, certo? Porque eu ainda não cheguei, não foi algo que aconteceu no passado. É a ideia do futuro, aquela observação que eu fiz para vocês, que todas as vezes que eu vou indicar o tempo futuro, eu uso o meu A normal, certo? Então, o A normal. Uma preposição, daqui a pouco chegarei, certo? Aqui, a saúde fica em primeiro lugar. A saúde fica em primeiro lugar. Nesse caso, eu estou iniciando a minha frase. Aqui, não existe a junção de um artigo e uma preposição. Então, é o A também normal, como um artigo, certo? A saúde fica em primeiro lugar. Então, vamos lá, segunda parte aqui. Ele chegou a tempo de acompanhar o segundo tempo da partida de futebol. Então, nesse caso, eu não estou indicando um tempo passado, certo? Porque ele chegou a tempo. Então, todas as vezes que eu tenho essa situação, eu uso a como uma preposição. Então, ele chegou a tempo
de acompanhar a segunda partida de futebol, para indicar aqui o futuro, certo? A outra opção que nós temos aqui, há várias diferenças entre o verbo haver e a preposição a. Nesse caso, a gente tem aqui a sensação de existência, eu posso substituir. Existem várias diferenças entre o verbo haver e a preposição a. Então, todas as vezes que eu tenho a ideia de existência ou de passado, eu uso o a com o h, certo? Há várias diferenças entre o verbo haver e a preposição a. Beleza? Aqui, há muitos anos não viajava para o exterior. Há muitos anos, então quer dizer que faz anos, né? Indica o passado, algo que aconteceu no meu passado. Então, todas as vezes que eu tenho essa situação, eu uso o a com o h também. Há muitos anos não viajava para o exterior, certo? E a última, o office boy entregou à funcionária os documentos. Quem entrega? Entrega a alguém. Nesse caso, ele entregou à funcionária, certo? Então, a funcionária pede o artigo a, certo? Quem entregou, entregou a alguém. Então, aqui eu tenho a de uma preposição. Todas as vezes que eu tenho essa junção entre o a, preposição, e o a, artigo, eu tenho uma crase. Então, nesse caso, é o a craseado. O office boy entregou à funcionária os documentos, certo? Então, essa parte aqui foi dos exercícios. Eu espero que vocês tenham fixado tudo que a gente aprendeu nessa aula. É sempre bom exercitar, então se você achar mais exercícios também que você vai conseguir aplicar esses conhecimentos, melhor ainda. Eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui e tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.